Olá, tudo bem? Já estou de volta e hoje eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo quando eu decidi voltar a orar com mais intensidade. Eu estava passando por uma fase muito turbulenta na minha vida estava verdadeiramente de cabeça para baixo. E isso era em 2020, na época da pandemia, quando todo aquele caos se instaurou pelo mundo e eu me encontrava ali doente, com uma criança de 1 ano, um marido internado, uma cunhada também com sérios problemas respiratórios já prestes a entrar na UTI. Era uma fase da minha vida em que eu andava muito preguiçosa na fé e, para você ter uma ideia, tinha preguiça até de orar para dormir. Né? Eu estava sem relacionamento mais íntimo com Deus e tudo que Ele espera de nós é um relacionamento íntimo, sincero. Ele quer compartilhar o nosso dia a dia. E eu estava ali 24 horas vivendo a minha rotina sem compartilhar a minha vida com Deus como eu deveria. Né? Então, eu passei por uma turbulência muito grande e foi uma iminência de morte, prestes a receber uma péssima notícia. Nós enfrentamos aí um gigante enorme e foi por meio dessa luta tão grande que Deus usou a situação para me despertar. E assim também para despertar o meu esposo, que estava em sono tão profundo quanto eu. E nesse período em que nós entramos num projeto de vida mesmo, de oração, de voltar a ter relacionamento com Deus, nós já estávamos curados daquela doença tão terrível. Né? Eu não vou contar os detalhes, muita gente já sabe, então eu não vou contar os detalhes. Esses detalhes você pode saber depois através de outros vídeos que eu tenho no meu canal. Mas só para ir direto ao ponto, nós estávamos curados, porém ainda lutando pela vida da minha cunhada Fernanda, que estava desenganada pela medicina, e a medicina disse que não teria jeito, a medicina disse que ela morreria, a medicina disse que era impossível, a medicina disse que se sobrevivesse não andaria. Então nós tivemos assim todos os diagnósticos mais terríveis que alguém pode receber. Tudo era contra, né, aquilo que a gente acreditava e aquilo que a gente buscava. Mas foi nessa luta, nesse entrave de ver tudo sendo contrário àquilo que a gente precisava e buscava, que eu decidi crer até o fim. Foi aí que eu decidi intensificar a minha vida de oração. E foram nas madrugadas e nas noites após noites em oração, as tardes de oração. Era uma fase em que a gente não trabalhava fora, né? Então a gente ficava o tempo todo dentro de casa. Então nós intensificamos a nossa vida em oração. E foi assim que eu vi também o meu marido se despertar. A irmã, enquanto estava lutando pela vida, a gente lutava do lado de cá, né? E eu via o Ricardo meia-noite, ajoelhado para orar, orava até 1 hora da manhã. Se deitava, quando era 2 horas ele levantava de novo, e das 2 às 3. Deitava, acordava de novo, e assim ele fazia até o dia amanhecer. E conforme você vai afinando, vai estreitando o teu relacionamento com Deus, o céu ele realmente se favorece a teu favor, né? Ele fica realmente conectado com você. E foi isso que foi acontecendo de forma muito natural. Então a gente acaba perdendo tanto tempo na vida sem ter esse relacionamento com Deus, e a nossa vida vira uma bagunça e a gente depois não sabe por quê. Simplesmente falta o relacionamento com Deus. E a gente viu acontecer assim coisas extraordinárias. Vou citar alguns exemplos. Naquela época, os hospitais não autorizavam visitas, né? E nós estávamos aí quase 50 dias sem saber da Fernanda, sem ver a Fernanda, né? Eram os boletins médicos, eram verdadeiras, vamos dizer assim, era um prêmio conseguir receber um boletim médico. E era muito difícil. E houve um dia em que, após noites e noites de intensas orações, o meu esposo falou assim: poxa, eu gostaria tanto que mudasse esse protocolo, que pelo menos eu pudesse ver minha irmã por vídeo, que alguém pegasse um celular e fizesse uma chamada de vídeo. E isso era impossível, né? Não tinha visita, que dirá chamada de vídeo. E quando ele terminou de falar aquilo, o meu telefone tocou e era o hospital. Uma enfermeira falando, me perguntando se eu podia receber chamada de vídeo, porque o hospital havia quebrado um protocolo e que ia assim fazer uma chamada para que nós pudéssemos ver a Fernanda. E foi assim um momento
incrível na nossa vida, porque né, nós havíamos acabado de falar sobre aquele assunto e Deus estava ali entregando uma resposta. Numa outra ocasião, mais para frente, ainda durante essa internação, o Ricardo sofria muito e chorava muito, porque só quem tem uma pessoa enferma no hospital sabe o tamanho da dor e do desespero que toma toda a família, né? E eu sempre falava, Ricardo, vai valer a pena, Ricardo, eu decido crer até o fim. O médico está dizendo que não, mas se ela morrer, o Senhor tem poder para ressuscitar. Então eu me lancei de uma vez por todas e falei, eu vou crer até o fim, porque a fé é crer no impossível, no invisível, é ir na contramão do sistema. A gente não pode andar por vista, não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que nós cremos. E mais adiante, o Ricardo foi fazer uma visita para a Fernanda, tentar fazer uma visita, mas não tinha como, era impossível. E uma vez chamaram ele para assinar uma documentação, porque talvez ela tivesse que fazer uma traqueostomia. E ele foi lá assinar, e era uma coisa que a gente não queria, porque ela já havia sofrido muito, e estava toda furada, fazendo hemodiálise, com uma série de problemas e complicações da Covid. Enfim, ele foi até o hospital, fez a assinatura dessa documentação e voltou para casa. E voltou para casa se sentindo um derrotado. Ele falou, eu me sinto um fracassado, eu me sinto derrotado porque eu não consigo acessar minha irmã, eu não aguento mais essa angústia. E quando ele chegou em casa, que ele falou, Senhor, me ajuda, eu quero ver a minha irmã porque eu não aguento mais. Quando ele chegou em casa, o hospital ligou, falou assim, Senhor Ricardo, o senhor está aqui nas imediações? O senhor precisa vir aqui para resolver um assunto, tal. E ele falou, não, eu volto correndo. São Paulo, gente, estava um deserto nessa época, então ele conseguia sair aqui de Pirituba e ir para o centro de São Paulo assim num piscar de olhos. E ele foi muito rápido, de verdade. O Ricardo chegou lá para ver as questões que os médicos queriam falar com ele e no fim das contas era um presente de Deus. E até então o Ricardo não sabia. Falaram que a Fernanda ia ser transferida de um hospital para o outro e ele precisava tomar ciência, enfim. E o Ricardo foi até lá e ele ficou naquele frio esperando a ambulância passar. Só que conforme o tempo ia passando, a temperatura ia diminuindo e ficou muito frio em São Paulo, começou a chover e a única chance que o Ricardo tinha de ver a Fernanda passar pela ambulância, ela se encerrou porque a ambulância subiu todos os vidros e não tinha como ver nada. Saía a ambulância, entrava a ambulância e o Ricardo não conseguia ver a Fernanda. Mas de repente o extraordinário de Deus aconteceu. Não só ele conseguiu entrar na ambulância com a Fernanda, ele foi até o novo hospital com ela, ele passou a noite inteira com ela, sendo que nesse caso ele só poderia ficar questão de minutos ao lado da Fernanda. E foi mais um milagre que o Senhor realizou. E ele conta até hoje que quando encontrou a Fernanda naquele hospital, ela parecia assim aquele animalzinho que havia sido ferido e judiado por muito tempo e assustado. Essa era a condição da Fernanda. E quando ele chegou, que ele abraçou, que eles oraram, que ela entendeu, que ela começou a voltar para a realidade, que ela entendeu o que estava acontecendo, eles glorificaram a Deus juntos e depois a Fernanda já se transformou em outra pessoa. E o Ricardo ficou muito grato a Deus porque ele viu mais uma vez a mão de Deus. E um outro paciente que estava ali próximo da Fernanda, ele falou para o Ricardo, como que você conseguiu isso? Como que você está aqui há tantas horas e ninguém te interrompe, ninguém te mandou embora porque eu estou internado aqui há muitos dias e os meus parentes não podem me visitar. Então, assim, foi algo estratégico de Deus, foi uma resposta de oração. E nós vimos a mão do Senhor em todos os detalhes. Então, são pequenos exemplos, mas eu só queria mostrar para você de forma didática que quando nós estamos concentrados em ter um relacionamento com Deus, em viver em conexão mesmo com o Senhor, Ele vai cuidando dos detalhes, sabe? As coisas que são difíceis, que são impossíveis, o Senhor cria estratégias, o Senhor cria situações, Ele faz extraordinário, Ele abre exceções para você. Então, eu gostaria hoje que você tomasse uma posição na sua vida que é acreditar, que é orar, que é buscar o Espírito Santo, que é buscar a presença de Deus. E orar é conversar com Deus, é falar para Ele, verbalize, Ele quer te ouvir. Ele sabe o que você sente, mas Ele quer ouvir de você. Como foi o seu dia, o que você pretende, que você quer a direção dEle, que você quer Ele no seu dia inteiro, que você quer que Ele esteja, durante todo o seu percurso, durante toda a sua jornada. Então, eu gostaria que você fizesse esse propósito. Por que não começar hoje uma vida nova de oração,
uma vida de conexão com Deus. E aí você volta aqui nos comentários e coloca as coisas extraordinárias que Deus fez por você. Porque com certeza Deus vai fazer algo especial para você, para te marcar nessa nova jornada de oração. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, que vai ajudar até mesmo a me motivar a continuar gravando, e também compartilhe com alguma pessoa que você julgue importante receber esse tipo de conteúdo. Ativa o sininho aí também, porque sempre que eu postar um vídeo você recebe a notificação do YouTube, tá bom? Bom, eu vou embora, porque eu vou orar agora, falar com meu papai. Eu espero que você faça o mesmo também. Um beijo, bênçãos, prosperidades e muita paz para você e toda a sua casa. Tchau, tchau.